Essas são as 5 principais lições que eu daria para o meu eu mais jovem se eu estivesse começando no digital hoje. Se você conseguir acertar esses 5 pontos, o seu negócio vai crescer absurdamente e em pouco tempo. Eu também vou trazer alguns erros que tanto eu quanto os meus mentorados cometemos ao longo dessa jornada, para que você não precise passar por esses erros. O jeito mais barato de aprender sempre vai ser com os erros dos outros. A primeira lição é o modelo de negócio. Em primeiro lugar, você precisa decidir aonde você vai jogar no digital, quais posições estão disponíveis. Eu acredito que você pode separar isso em 3 grandes categorias. A primeira seria os prestadores de serviço. Como prestador de serviço dentro de uma empresa que já está funcionando, você pode trabalhar como suporte, vendedor, editor de vídeo, tráfego pago, designer, copy, estrategista ou social media. Enfim, você tem aí pelo menos 7 ou 8 possibilidades de prestar serviço dentro do digital. E essa geralmente costuma ser uma das formas mais fáceis de começar. Ou se você já quer empreender de cara, você pode ser um coprodutor ou você pode ser até o próprio expert, que é esse trabalho que eu estou fazendo aqui, aparecendo na câmera, criando conteúdo e construindo audiência. E qual é o trabalho do coprodutor? O coprodutor, ele é responsável pela performance do projeto. Ele tem que escolher quem serão os prestadores de serviço, ele tem que contratar essas pessoas, ele tem que garantir que essas pessoas vão performar, ele tem que desenhar a estratégia do negócio, qual vai ser o tipo de estratégia para se vender aquele produto ou serviço através do digital. Ele também é responsável pela precificação do produto ou dos serviços, assim como a escolha das ferramentas, plataformas que vão ser usadas para aquele negócio acontecer. E o trabalho do expert? Esse trabalho costuma ser o mais difícil. Por quê? Porque a coisa mais difícil costuma ser se comunicar. Ter uma comunicação que seja eloquente e atrativa. Sabe aquele expert que tem a comunicação magnética? No final, essa é a variável mais importante para um negócio que não dá certo e para um que dá certo. O papel do expert é criar conteúdo, construir audiência e diminuir o custo de aquisição. O que significa isso? Quando você pensa em branding, a coisa mais importante que o branding de uma marca faz é diminuir o custo de aquisição. Por exemplo, é mais fácil para a Adidas vender um tênis do que uma empresa que não é conhecida. Por quê? Porque a marca da Adidas faz com que o custo de aquisição por cliente seja mais baixo. E com os experts no digital é a mesma coisa. Você prefere comprar de alguém que você conhece, de alguém que você confia, do que de um completo desconhecido oferecendo a mesma coisa. Agora que você conhece os personagens, vamos pensar nos modelos de negócio possíveis. Se você é prestador de serviço, você pode prestar serviço para uma empresa ou para várias empresas. E você pode ser o seu único prestador de serviço, ou você pode ter uma empresa que tenha vários prestadores de serviço fazendo a mesma coisa. Do tipo, você pode ter uma agência de tráfego pago, você pode ter uma agência de copy, você pode ter uma agência de social media e ter várias pessoas trabalhando para você, prestando esse mesmo serviço, e você está ali coordenando e empreendendo dentro dessa profissão. Como coprodutor, a coisa é um pouco mais complexa, porque você pode ser sócio de um único especialista e seguir carreira ali com aquela pessoa, construindo um negócio de longo prazo, ou você pode ter uma agência e você ser sócio de vários especialistas ao mesmo tempo. A gente mesmo teve já uma agência, então a gente lançava ao mesmo tempo o Wendel Carvalho, Gustavo Cerbasi, Gêmeas do Inglês, English Yourself e o meu próprio produto. Então a gente chegou a lançar simultaneamente 5 especialistas. E isso é uma coisa bem complicada de fazer. Geralmente quando você tenta fazer mais de um projeto ao mesmo tempo, a tendência é que as pessoas tirem energia do primeiro para colocar no segundo e assim por diante. É muito difícil alguém que consegue performar muito bem vários projetos ao mesmo tempo. Claro que existem exceções, mas aqui a gente está falando da regra. No nosso caso, como que a gente começou? Era muito comum no mercado, alguns anos atrás, que a divisão fosse feita entre expert e coprodutor, ou entre expert e agência, 50-50, e o coprodutor ou a agência ficava com os custos operacionais para aquele negócio acontecer, do tipo equipe e ferramentas, principalmente, que são as coisas mais caras. E aí o que acontecia? À medida que o projeto ia crescendo, você tinha uma margem de lucro menor, mas um volume de dinheiro maior. E passava a existir um conflito de interesse, porque quanto mais o projeto crescia, mais eu gastava grana sozinho, sem que o expert dividisse esse custo comigo, e isso acabava prejudicando o projeto como um todo. Então, o que eu teria mudado, se eu pudesse voltar lá atrás, eu teria feito todos os meus projetos com a divisão de lucro na última linha, ainda que não fosse uma divisão 50-50. Eu preferia ter uma porcentagem menor daquele negócio, mas que fosse dividido todos os custos com o expert. Por quê? Porque se todos os custos fossem divididos com o expert, tanto eu quanto ele, a gente está olhando para a mesma direção. E aí não existe esse conflito de interesse, que eu acredito que deve ser a primeira coisa que você deve eliminar se você pensa em construir um negócio de longo prazo com alguém. Uma outra coisa que é muito comum no nosso mercado de coprodução é que geralmente os ativos ficam todos com o expert. E a gente desde o começo trabalhou para que os ativos ficassem parte com a gente, parte com o expert. O que são os ativos no nosso mercado?
é a lista de contatos, é a audiência, são os canais no Instagram, no YouTube, etc. Então, acredito que esse foi um grande acerto, a gente ser proprietário dos canais, de todos os ativos da empresa junto com o Expert. A gente fez um negócio onde a gente era realmente sócio. Tanto que, eventualmente, 2 empresas que a gente criou, a gente vendeu e a gente foi muito bem remunerado por isso, o que não teria acontecido se o nosso contrato fosse feito na base da prestação de serviços, que é o que acontece mais comumente nesse mercado. Segunda lição: criação de conteúdo e construção de audiência. Se tem uma coisa que eu me arrependo, é de ter demorado um pouco para começar a produzir conteúdo e depois de ter feito conteúdo para cumprir tabela. Hoje, por exemplo, enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu tô fazendo o melhor que eu posso para entregar o melhor material para você, da melhor maneira, da melhor edição, com todos os recursos que eu tenho para entregar o melhor. Mas nem sempre foi assim. Muitas vezes eu fiz conteúdo para cumprir tabela. E esse é um erro muito comum dos criadores de conteúdo iniciantes. A dificuldade mesmo é você criar um conteúdo e tentar melhorar aquele conteúdo todos os dias. E geralmente as pessoas não assistem ao próprio conteúdo. E a gente aprende quando a gente revisa aquilo que a gente fez e não enquanto a gente está fazendo. Ou seja, revisar o seu conteúdo é fundamental. Toda Creator Economy se baseia no fato de uma personalidade ter uma audiência. Então você precisa criar conteúdo, construir uma audiência e eventualmente você vai monetizar essa audiência. É igual aquela frase que diz: o melhor dia para você plantar uma árvore era 20 anos atrás e o segundo melhor dia é hoje. Então a lição que fica aqui é a seguinte: produza a maior quantidade de conteúdo que você puder, com a melhor qualidade que você puder, pelo maior tempo que você puder. E esse negócio de produzir conteúdo, isso não é uma coisa que está reservada hoje em dia para algumas profissões. Todas as profissões, não importa a sua profissão, você precisa produzir conteúdo. Se você não produzir conteúdo, uma pessoa que tem uma habilidade parecida com a sua e esteja na mesma área que você, se ela produzir conteúdo e você não, ela vai estar muito na sua frente. Por quê? Porque o que o conteúdo faz? Ele aumenta drasticamente a percepção de valor em relação a um profissional. Hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu sou mentor de negócios de um grupo chamado Craft. Tem 130 pessoas e eu cobro 130 mil reais para participar. E isso jamais teria sido possível se eu não tivesse gravado centenas e centenas de vídeos no YouTube e não tivesse feito milhares e milhares de stories no Instagram. Então é claro que não é só isso, mas isso é uma parte extremamente importante para a construção de marca do seu negócio. A lição número 3 é a construção de autoridade. E essa lição está intrinsecamente ligada à produção de conteúdo em si. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim: Vinhas, mas o que eu faço se eu não tenho autoridade, se eu nunca tive resultado nenhum? Bom, se você não tem resultado nenhum no seu trabalho, se você não tem uma prova do seu trabalho, a sua única tarefa é conseguir uma prova cabal do seu trabalho. Você precisa ser capaz de demonstrar a sua capacidade de conseguir resultado com aquele produto, com aquele serviço, sobre aquilo o qual você está produzindo conteúdo. Então, no meu caso, hoje em dia, eu já tenho várias provas sobre isso. Então, eu já ganhei muitos prêmios, eu posso mostrar os prêmios que eu ganhei, eu posso, de repente, postar um print de um faturamento que eu fiz, eu posso postar print de depoimentos dos meus alunos, eu posso mostrar depoimentos filmados dos meus alunos, e o próprio mercado que eu estou atuando me valida. Então, é muito importante qual que é a visão dos seus pares, daquelas pessoas que estão no seu mesmo mercado de atuação, como elas percebem a sua marca, o seu trabalho. E também as pessoas perguntam assim: Ah, mas como que eu me destaco se tem um monte de gente fazendo a mesma coisa? tem um jeito muito simples para você se destacar, que é aplicando uma fórmula que eu aprendi com o Scott Adams, que é o cara que criou aquelas tirinhas de quadrinhos do Dilbert. E é o seguinte que ele fala: você precisa pegar 3 ou 4 coisas que você é melhor do que a maioria das pessoas. Então você não precisa ser o Michael Jordan daquilo, você só precisa ser um pouco melhor do que a maioria das pessoas. Então no meu caso, o que eu fiz? Eu peguei estratégia, marketing digital e filosofia. Eu juntei esses 3 elementos para colocar dentro da minha construção de conteúdo e isso me diferenciou das pessoas que já estavam atuando no mercado. Então de vez em quando eu publicava os livros que eu estava lendo, eu publicava algumas lições sobre estoicismo, fazia uma correlação do estoicismo com o marketing digital e isso acabou me deixando único. A melhor maneira de você se destacar no seu nicho é você ser o seu próprio nicho. Quarta lição: desenvolvimento de habilidades sociais. Essa é uma bandeira que eu defendo muito no nosso mercado e que eu vejo pouca gente falando sobre isso. E na verdade é a maior variável se você vai dar certo ou não. Porque imagina, chega um determinado ponto do mercado, que o mercado vai amadurecendo, onde todo mundo tem mais ou menos as mesmas habilidades. Todo mundo sabe apertar o botão no Facebook, todo mundo sabe o que são gatilhos mentais, todo mundo sabe construir uma página. Não é isso que vai diferenciar você, não é isso que vai fazer você ganhar dinheiro. O que vai fazer você ganhar dinheiro é você ter habilidades sociais bem desenvolvidas, para que você saiba escolher as pessoas certas para trabalhar com você, para que você possa persuadir essas pessoas a trabalharem com você, a acreditarem no seu sonho, para que você possa escolher os melhores experts, e se você for um expert, para que você possa escolher os melhores estrategistas.
Eu acredito que o fator principal que levou a minha empresa a ter esse resultado tão grande foi o fato de eu ter desenvolvido essas habilidades sociais enquanto eu trabalhava com os artistas. Antes de trabalhar com o digital, eu era empresário de vários artistas como Jorge Benjor, Arnaldo Antunes, bastante gente legal. E para conviver com esses artistas e com todo o meio do show business, eu tive que desenvolver muito as minhas habilidades sociais. E isso foi fundamental para quando eu entrei no digital. Porque no final, é tudo sobre quem você se cerca. E para você se cercar das pessoas certas, você tem que saber escutar, você tem que ter empatia, você tem que saber falar a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. Você tem que saber ler as pessoas, entender como é que o mundo funciona. E isso tudo você só vai conseguir com habilidades sociais muito bem desenvolvidas. E a quinta lição é investir em si mesmo. Esse foi um grande acerto na minha carreira, eu sempre levei muito a sério o fato de eu me autoeducar, de eu investir em mim mesmo, de eu estar sempre evoluindo para que eu pudesse dar conta de oportunidades maiores quando essas oportunidades aparecessem na minha vida. Eu sempre quis me preparar. Então, ao longo da minha vida, eu li algumas centenas de livros, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer até hoje. Eu entrei em vários cursos, a gente tem dezenas de cursos lá pela Gratitude. Eu participei de várias imersões, participei de várias mentorias, participei de vários masterminds. E isso foi determinante para que eu tivesse a capacidade de criar essa empresa e também de depois passar esse conhecimento para frente. E até hoje, eu continuo investindo em mim, continuo participando de eventos, continuo participando de imersões, qualquer coisa que eu acredite que pode mudar a minha capacidade para um próximo nível. O Jim Rohn tem duas frases que eu gosto muito. Uma, ele diz o seguinte: trabalhe mais duro em você mesmo do que em qualquer outra coisa. E na segunda, ele diz: se for preciso, pule uma refeição no dia, mas não pule meia hora de leitura. E eu acredito que isso faz toda a diferença no mundo. Tamo junto e até a próxima.